Agora sim, transmitindo. Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu tô começando a montar as coisas aqui no estúdio definitivo e na correria eu percebi que eu mudei, porque eu mudei o conector do microfone, mudou completamente, agora eu estou ajustando a questão do microfone aqui no ar. Então, pedi para vocês só um pouquinho de paciência. Enquanto isso, quem puder compartilhar para a gente aumentar o alcance, eu agradeço muito. Só o tempo de eu colocar o nível do microfone certinho aqui. Oi, agora sim, o nível está chegando. Eu queria agradecer a vocês pelas participações, queria lembrar da importância da gente compartilhar para aumentar o alcance e eu imagino que é o melhor momento para a gente conseguir mais engajados, porque as coisas estão começando, eu não diria que as coisas estão virando, mas as coisas realmente estão começando a virar e a indicação de que as coisas estão começando a virar é que agora o Lula vai dar mais entrevistas, me parece que agora o Lula já vai dar entrevista na TVT e aí continuam as entrevistas do ex-presidente Lula, o ex-presidente Lula começa a se reintegrar à vida política. E o mais interessante é que eles imaginavam que iam tirar o Lula da vida política, iam conseguir tomar controle da situação e a partir daí eles conseguiriam fazer aquilo que a gente costuma dizer, o arco da velha, mas não foi bem isso que aconteceu. Eles tiraram o Lula da vida política e o Brasil desandou completamente. Agora, a volta do Lula para a vida política é uma coisa que é desejada, inclusive pelas elites, é uma questão hoje de sobrevivência de grande parte das elites, que o Lula volte para a vida política. Hoje as elites precisam do Lula. E eu sempre falei que a gente chegaria nesse ponto, né? Tem até alguns filmes que mostram esse tipo de situação. E quando as coisas começaram a desandar, quando o Lula foi preso e as coisas começaram a desandar no Brasil, eu lembrei de uma cena de um filme que chama Hancock. O Hancock era um super-herói negro, né, lógico que não é dessas grandes produtoras de cinema de super-heróis, é um caso do Will Smith, né? Ele faz esse trabalho aí de, no lugar de tentar ficar branco, ele tenta crescer a valorização dos negros. E o Hancock, ele era um super-herói muito atrapalhado, né, chapava todas e tal. Ele encontrou com um marqueteiro e o marqueteiro começou a dar dicas para ele melhorar um pouco a postura. Mas o pessoal queria o Hancock, que era um super-herói, queria ele preso. E ele estava constantemente fazendo coisas dignas de super-heróis, né, aquelas coisas que seres humanos comuns não conseguem fazer. Mas mesmo assim, eles queriam o Hancock preso. Era uma espécie de necessidade, né, da sociedade de ver a pessoa presa, de ter o prazer de ver a pessoa presa. E aí o Hancock, ele obviamente só iria preso se quisesse, porque é um super-herói, mas ele decidiu ir preso e o marqueteiro falou com ele, olha, pode ir, que com pouco tempo o povo vai te chamar de volta, né? Tem até uma cena engraçada que a bola de basquete, eles estão jogando dentro da cadeia, a bola de basquete ela cai para fora da cadeia, ele pula para fora da cadeia, porque ele é um super-herói, e volta, e realmente acontece aquilo que o marqueteiro falou. Chega um momento que a própria sociedade entra em desespero e pede a volta daquela pessoa que foi desprezada. E o que está acontecendo com o Lula agora nesse momento, né, embora a gente tenha, eu vi aqui um comentário aqui da Ruth Mick, um negócio assim, falando que, fazendo os comentáriozinhos de bolsominion, embora a gente tenha bolsominions que tenham esse posicionamento aí contra o Lula, né, esse posicionamento de que, não, Lula ladrão, nessa brincadeirinha toda, a grande realidade é que as elites, elas precisam do Lula. A questão do Lula em relação às elites é uma questão de sobrevivência dessas elites. Deixa eu agradecer vocês pelos compartilhamentos, agora até que enfim eu consegui colocar os comentários aqui, muito obrigado. Deixa eu ver como é que estão aqui.
Léo, o general Santos Cruz desautorizou ou despresidente sobre o episódio do bebê. Olha, gente, eu não consigo imaginar o que autoriza um presidente a fazer aquilo que o Bolsonaro fez. Eu acho que é uma das coisas mais esdrúxulas que um ser humano pode fazer, né? De desautorizar um comercial, porque as pessoas que estão naquele comercial não representam aquilo que você gosta, não representam... Olha, tiveram algumas pessoas que escreveram uma coisa que faz todo sentido, né? O banco é do Brasil. O banco não é do Bolsonaro, o banco não é dos moralistas, o banco é do Brasil. Então, qual que é a pertinência de você descaracterizar um banco do Brasil, né? Porque o povo brasileiro, embora o Bolsonaro tente imaginar que o povo brasileiro é composto só de pessoas do ideário que ele idealiza, né? Não é bem assim. O povo brasileiro é um povo diversificado. O banco tem um perfil de público. Então, quando o marqueteiro analisa a possibilidade de colocar um determinado perfil, eu já trabalhei em produtora, tá, gente? Já trabalhei em produtora de cinema, já trabalhei em produtora que fazia comerciais. Quando uma produtora decide um perfil de público para um comercial, aquilo tem um motivo, não decide um perfil de público tão somente porque o cara é esquerdista, não. Você quer chegar num determinado segmento, você quer alcançar um determinado público. O que o Bolsonaro fez de levar para o lado pessoal é uma coisa estúpida, porque, olha, os outros bancos, os bancos concorrentes do Banco do Brasil, o cara pode ser, né, o dono do banco, ele quer dinheiro, né, tirando o Banco do Brasil, o dono do banco quer dinheiro. Então, se o maior criminoso, né, se o Al Capone quiser colocar dinheiro no banco dele, ele vai aceitar o dinheiro do Al Capone, assim como vai aceitar o dinheiro do Fernandinho Beiramar, não interessa. E se ele tiver que fazer uma campanha publicitária, né, vamos imaginar que ele, né, só para fazer um contraponto, não entrando no detalhe, tá, gente? Eu estou falando isso só a título de exemplo, obviamente, mas imaginando a possibilidade de um judeu ser dono de um banco, ele vai fazer um comercial, se for necessário para ele ganhar mais dinheiro, ele vai fazer um comercial para atingir povos árabes. Se for essa a possibilidade dele conseguir muçulmanos para o banco dele, ele vai tentar fazer essa publicidade. Aí que está a grande briga, né? Os muçulmanos, eles se fecham e não aceitam cair no marketing dos produtos dos judeus. Então aí que começa o grande conflito. Mas se um banco judeu tiver condições de um judeu tiver condições de fazer um comercial para conquistar clientes muçulmanos, ele vai fazer isso, porque o comércio é isso, né? Então o que desautoriza o Bolsonaro é a própria lógica, né, gente? Cardoso Alves Cardoso, muito obrigado, Cardoso Alves Cardoso, pela contribuição, superchat muito importante para o crescimento dos canais, né? O 247 ele trouxe uma sequência de manifestações do Lula, teve a entrevista com o Lula, né? E essa que está na capa aqui do 247, ela questiona, cadê o Queiroz? Né? O Lula perguntando, cadê o Queiroz? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante e muito importante. Deixa eu colocar aqui para virar automático, porque não estava. Estou fazendo umas configurações, pessoal, aqui. Eu queria pedir vocês para compartilharem, por favor, para aumentar o alcance. Eu já consegui dar o primeiro passo no sentido de resolver o problema do barulho do ar-condicionado. Eu já estou com o estúdio montado, mas ainda não consegui montar toda aquela estrutura de fazer várias transmissões ao mesmo tempo. Então está tudo em um computador só, está um pouquinho lento. E por isso eu peço para vocês, se agarrar alguma coisa aí, imagino eu que vai ser o último dia. Eu acho que amanhã eu já consigo resolver. Pelo menos eu consegui resolver um pouquinho do problema do som. Eu não estou mais com aquele ar-condicionado fazendo aquele zoeirão, não. Estou tentando ver se eu consigo aqui agora aumentar um pouquinho isso aqui, mas eu vou ler a matéria. Preso político há mais de um ano numa decisão tomada pelo ex-juiz Sérgio Moro para
que ele não disputasse a eleição presidencial, que venceria no primeiro turno. O ex-presidente Lula fez a pergunta que não quer calar. Cadê o Queiroz? Era uma referência ao miliciano Fabrício Queiroz, que é também apontado como laranja do clã presidencial. Ali tem uma setinha apontando ali pro Queiroz, né? Olha, pessoal, eu fico impressionado, não é com existir o caso Queiroz, né? O caso Queiroz é um caso, né, que a gente sabe que, obviamente, o Bolsonaro ficou esse tempo todo na política, ele não teria ficado esse tempo todo na política sem, né, ter participado aí dessas falcatruas. O que me impressiona é o bolsonariano, é o eleitor do Bolsonaro que não se incomoda com o caso Queiroz. Eu lembro de alguns que falavam coisa do tipo, se o Bolsonaro, se ele fizer qualquer coisa que qualquer coisa de corrupção e tal, o mesmo trabalho que a gente teve para colocar, a gente vai ter para tirar. Né? O mesmo empenho que eu tive para colocar, eu vou ter para tirar. Não, massa de manobra, você não tem controle mais. Acabou. Você já foi feito de massa de manobra, Bolsonaro está lá e a única coisa que você pode fazer nesse momento é aceitar. Então, seria isso aí. Deixa eu agradecer aqui, JT Salles. Realista, explica para a gente o que você acha do governo Bozo até agora. Né? Realista deve estar falando bobeira. E o Rutmik é amor antigo, né, Rutmik? Já até brincamos a respeito disso aqui. O Rutmik fala, pergunta para o JC Salles, Lula é perito em mentir em número. Vi de entrevista onde fala de milhões de crianças na rua onde não se poderia nem caminhar. Bom, Rutmik, ela tem essa programação aí de que ela precisa perseguir o Lula. Esse tanto de pessoas perseguindo o Lula indiscriminadamente que eu tenho visto, pessoal, a única coisa que eu consigo entender é que é alguma coisa de ordem pessoal, né? Quando a pessoa persegue de uma forma tão grande. Obviamente, alguns, eles perderam a boquinha, tão falada boquinha, né? Ou seja, alguns perderam essa possibilidade aí de ganhar dinheiro porque tiveram promessas de emprego, se o Aécio fosse eleito, coisa do tipo. Eu acho que outros, enquanto alguns perderam a boquinha, eu acho que outros se engajaram tanto na campanha do Aécio que estão sentindo até hoje uma espécie de sentimento de derrota agarrado na garganta, alguma coisa assim. Acho que não é necessário esse sofrimento, Rutmik. Se você fez campanha para o Aécio, se você sonhou com a vitória do Aécio e essa vitória não aconteceu, você não precisa entrar em desespero, ficar tentando perseguir o ex-presidente Lula. Isso não vai resolver absolutamente nada. Tipo, olha, o Aécio perdeu, você fez campanha para ele, você perdeu também, agora acabou. Tipo, você vai apoiar o Bolsonaro só porque o Aécio perdeu e você tinha feito campanha para ele? Tem que ser um pouco mais inteligente. Eu acho que essa postura desses aecistas está uma postura muito estranha. Deixa eu agradecer a vocês aqui pelos compartilhamentos. Rutmik fala, Léo, mas você não defendia o Aécio no duplo Aécio? Eu nunca defendi o Aécio no duplo Aécio. O duplo Aécio nasceu, Rutmik, o duplo Aécio nasceu depois de um programa que a gente fazia, que era o Cafeína, que era um programa que acontecia uma vez por semana no Cafezinho, que é o blog do Miguel do Rosário. O Cafezinho nunca foi Aécio, não teve esse período que o Cafezinho tenha sido Aécio, ou seja, eu não tenho no meu currículo essa coisa aí de ter defendido o Aécio. O que eu falei a respeito do Aécio é que eu já trabalhei na campanha do Aécio, que é bem diferente de ter defendido o Aécio. Eu fiz, inclusive, um vídeo, né? Foi um vídeo antigo meu, nunca escondi isso. Eu fiz um vídeo antigo meu falando
tem um vídeo antigo meu falando que eu já fui eleitor do Aécio, exatamente para que as pessoas pudessem perceber que a mesma mentira que é contada para os nossos jovens e consegue convencer nossos jovens, já conseguiu me convencer no passado. Ou seja, a gente tem que parar de pensar que o jovem está sendo um bobão de acreditar no aecismo. Não, a estrutura do aecismo é uma coisa muito forte, essa estrutura que fez o Bolsonaro chegar ao poder, essa estrutura que derrubou um presidente no Brasil. João Bosco falou do prefeito de New York, ninguém avisou que as ONGs, agentes do Ibama, roubavam madeira. Bom, eu não estou entendendo o que você falou não, mas que tem muitas ONGs pilantras, isso tem, tá, gente? Não vou achar que as ONGs pilantras não existam. Muito obrigado, Caio Peixoto, manda um superchat, muito importante para a sobrevivência dos canais, manda um Lula livre. Muito obrigado, JT Salles. Léo, até agora nunca perdi um debate com o Bolsominion nessas lives. Eles sempre fogem ou xingam, seguindo o manual do Abrão. Vai trupe ao pé da letra. Do Abrão vai trupe ao pé da letra. E nisso eles são competentes. Gente, essa coisa de debater e ganhar o debate, indiferente de você ter ou não razão, é uma coisa muito estúpida, né? Quando a gente pensa que hoje, né, esse período pós-Olavo é um período que a verdade é insignificante. É o sofismo, né? Essa técnica filosófica aí, que inclusive é a técnica filosófica que levou Sócrates à morte. O sofismo é a ideia de que, olha, não interessa se é verdade ou mentira, interessa que você consiga provar o que você está alegando e que você tenha um papo mais forte que os dos outros. E esse sofismo, infelizmente, ele tomou o Brasil de uma forma tão assim estridente. Eu estava vendo, eu nem sabia que existia, mas por causa da polêmica a respeito do YouTube ter cortado a monetização, eu estava vendo, eu fui tentar entender por que o YouTube cortou a monetização e eu fui ver alguns vídeos do tal do Ignorante. E na hora que eu fui ver os vídeos políticos do tal do Ignorante, eu vi um vídeo de uma pessoa que tinha vindo do Nordeste para São Paulo e esse cara fazia todo um desespero em cima do exemplo de uma pessoa que ele entrevistou que veio do Nordeste para São Paulo reclamando do Nordeste. Aí eu fico pensando, como que pode, né, o seguidor desse cara, né, porque esse cara está fazendo isso porque bomba, dá grana e tal, mas como pode o seguidor do Ignorante ser ignorante o bastante para imaginar que uma pessoa é representativa de todo o Nordeste brasileiro, né? É uma coisa que deixa a gente um pouco pasmo. Mas, enfim, isso aí faz parte da vida, né? Trazer para vocês aqui mais um ponto de destaque das coisas que o Lula falou. E aos poucos a gente vai conversando aqui sobre esses pontos. Eu gostaria de pedir a vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance. E, se possível, além de compartilhar, quem ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, por favor. Lula diz, Guedes precisava criar vergonha por tirar 1 trilhão dos aposentados. Tá aí o motivo da prisão do Lula. Porque o Lula não tem papas na língua na hora que o Lula vai falar a respeito da reforma da Previdência. Ao criticar a reforma da Previdência, o Lula cria várias pessoas que podem embarcar na mesma coisa, criticar a reforma da Previdência. Deixa eu mandar um alô para Arco Verde, Marcos Silvânio, então vai aí. Um alô para Arco Verde. Ontem eu fiz uma promessa, pessoal, que eu falei assim, olha, amanhã acabou esse problema do ar-condicionado. Amanhã eu vou estar já no estúdio, pelo menos com luz e o ar-condicionado ligado. E 5 minutos, assim, aí obviamente eu não dormi de madrugada. E quando foi 5 minutos antes de eu ter começado aqui, eu consegui pôr funcionando. Tem um colega falando que tá escuro, né? Não, é ajuste da câmera. Eu só cheguei a colocar a câmera aqui. Se eu
clarear um pouco, ela começa a estourar o chroma. Aí eu preciso acertar o chroma aqui, mas eu vou tentar fazer isso em tempo real aqui para ver se dá certo. Mas é porque eu só cheguei, tirei o equipamento lá de cima, montei o equipamento em outro lugar e não deu tempo praticamente para ajustar muita coisa não. Mas enquanto meu computador dá o ar da graça de me permitir modificar o chroma aqui, pessoal, eu queria pedir vocês para compartilharem. E eu vou lendo aqui essa notícia que deveria estar aparecendo, mas não está. Que é, Lula diz, Guedes precisava criar vergonha por tirar 1 trilhão dos aposentados. Deixa eu ver se eu consigo acertar o chroma agora. Então, lendo a matéria aqui, em outro trecho da entrevista, Florestan Fernandes Júnior e Mônica Bergamo, o ex-presidente Lula lembrou ter juntado durante seu governo 370 bilhões de dólares em reservas, com dólar a R$ 4,00, sem causar nenhum prejuízo a nenhum brasileiro. Lula dá a receita para solucionar o problema do pobre e ainda se oferece para discutir a situação com o ministro da Economia, caso ele queira. Este governo tem obsessão de destruir a soberania nacional, de destruir o emprego, de juntar 1 trilhão à custa dos aposentados. Para quê? Questionou o Guedes. Precisava criar vergonha. Onde ele fez esse curso de economia dele? Disparou. O detalhe é que o Guedes realmente estudou, né? Ele fez esse curso de economia dele, só que o detalhe que a gente precisa admitir, pessoal, é que a economia, ela te dá condições de fazer o bem para você e o bem para todos ou o bem só para você. Esse é um ponto que a gente precisa considerar. Vendo se eu consigo acertar aqui. Bom, eu não sei se ficou melhor, mas enfim, eu vou acertando aos poucos aqui. Eu acho que desse jeito aqui tá mais ou menos. A economia, né, ela pode ser utilizada, obviamente as teorias econômicas, elas podem ser usadas para o bem ou para o mal. Esse é o detalhe. E o que o Guedes faz, e faz muito bem, é usar as teorias econômicas para os interesses dele, nunca para os interesses da nação. Deixa eu agradecer o carinho aqui da Andréia Xavier, manda um superchat. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Andréia Xavier, emocionada com a força de Lula à mercê de loucos fascistas que deveriam se mandar deste país e implantar o condado dos Estados Unidos e Israel nos quintos dos infernos. Ué, mas se é para montar... Mas aí que tá, Andréia, complica muito, porque se é para montar o condado de Israel e Estados Unidos no quinto dos infernos, tá no território nacional, né? Porque você consegue encontrar o quinto dos infernos na igreja do Malafaia, do Feliciano, do Magno Malta. É aí que está o quinto dos infernos. E então não pode mandar eles irem para o quinto dos infernos, não, porque senão eles acabam voltando para o Brasil. Tem que ser talvez o sexto dos infernos, outro lugar. Mas muito obrigado, brincadeira, André Xavier, brincadeira, né, obviamente contra Malafaia, Feliciano e Magno Malta, mas é uma brincadeira, pessoal. Se alguém aí frequentar a igreja deles aí, eu peço para vocês, não desculpas, mas que vocês parem de frequentar, por favor, a igreja desse crápula. Muito obrigado, Caio Peixoto. Ele diz, fiquei um tempo sem ver política, estava ficando doente, mas hoje Lula me animou novamente. Estou tão por fora que nem sei por que deixaram Lula falar. Olha, Caio, vamos recapitular aqui o que aconteceu que o Lula falou. É interessante. Deixa eu agradecer o Marcelo Quintão, está trazendo aqui um superchat. Muito obrigado, Marcelo Quintão. Ele manda um boa noite. A jararaca está brava e está viva. Lula preso político. A jararaca, obviamente, está brava com a situação que está acontecendo. Mas, Caio,
Interessante, o Caio ele dá a oportunidade da gente recapitular tudo que tem acontecido, né? Ele fala que está tão distante de tudo nos últimos tempos que ele nem sabe o que aconteceu, que deixaram o Lula falar. Olha, Caio, você não é o único. Encontrei com uma pessoa aqui na minha cidade, ele falou, olha, cara, eu estou tão decepcionado com tudo que está acontecendo que eu nem acompanho mais nada. O que aconteceu foi o seguinte, Caio. A Operação Lava Jato, né, vamos voltar no início. A Operação Lava Jato foi vendida para a sociedade brasileira como sendo uma solução contra a corrupção, mas na verdade ela foi uma solução para os Estados Unidos destruírem a indústria nacional e tomarem os clientes da indústria brasileira. Destruíram a indústria de construção civil, destruíram bem mesmo a reputação da carne brasileira e assim os Estados Unidos foram destroçando esse Brasil. Na sequência, a Operação Lava Jato conseguiu derrubar um presidente da República, a Operação Lava Jato conseguiu fazer um presidente, conseguiu eleger o Bolsonaro e conseguiu também transformar um dos seus líderes, né, o Sérgio Moro como líder da Operação Lava Jato, como sendo aí um ministro importantíssimo do governo. Então, essa Operação Lava Jato, que a gente já tem uma desconfiança muito grande, eu tenho certeza, né, mas vamos pensar que a sociedade desconfia que é uma operação orquestrada pelos Estados Unidos, ela veio com essa política de devorar lideranças. As primeiras lideranças devoradas foram, obviamente, lideranças do PT. Na sequência, a Operação Lava Jato já começa a brincar. Não sei se você viu, o Temer foi preso, por exemplo. O Temer foi preso porque o Temer foi denunciado num esquema, num crime, que envolve também o sogro do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. O que aconteceu? Um dia antes do Temer ser preso, o Rodrigo Maia falou que se o Bolsonaro quisesse resolver qualquer coisa, o Bolsonaro, como presidente da República, tem que conversar com ele, que é presidente de um poder, e não ficar mandando o Sérgio Moro, que o Sérgio Moro é só o empregado do Bolsonaro. Então fica o Sérgio Moro possesso com isso e utiliza seu poder institucional para prender várias pessoas. Através do juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, o Sérgio Moro colocou o sogro do Rodrigo Maia na cadeia por causa dessa declaração do Rodrigo Maia, imagino eu. Na sequência, a Operação Lava Jato se vira contra os ministros do Supremo. Obviamente, a gente já sabe qual que é a ideia. A ideia é vir com esse argumento de corrupção no STF e, a partir desse argumento, tirar os ministros do Supremo para que a Operação Lava Jato consiga definir vários ministros do STF de uma vez só. Nessa brincadeira, o Toffoli e os outros ministros do STF começaram a perceber que no lugar daquilo que eles pensavam, que eles faziam parte do grande acordo nacional que era com o Supremo, com tudo, eles são também vítimas do mesmo esquema que devorou a ex-presidenta Dilma, colocou o Lula na cadeia e vem destruindo o Brasil. Ou seja, ministros do STF também estão na mira da Operação Lava Jato. A finalidade da Operação Lava Jato é trocar, basicamente, todo o poder no Brasil e colocar pessoas submissas aos Estados Unidos. Com o desespero do que está acontecendo, o Toffoli já manifestou-se no sentido de que o que está acontecendo no Brasil é coordenado por fora. O Gilmar Mendes está muito desesperado, né? O Gilmar Mendes que poderia ter feito alguma coisa no passado, mas não fez nada, agora ele já começa a se manifestar também. A gente teve me parece que foi o Marco Aurélio que falou que ele não vê crime no caso do Triplex, ele não acredita que teve crime naquele caso. Então, vários movimentos agora no sentido de respeitar o ex-presidente Lula, e dentre eles a gente teve a derrubada daquela decisão que o Lula não poderia dar entrevista. Teve até um outro fenômeno interessantíssimo. O Sérgio Moro, obviamente, já que o Sérgio Moro controla a Polícia Federal, o Sérgio Moro decidiu que se o Lula ia dar entrevista, ele ia mandar os amigos dele, do Antagonista, aquele site que faz antagonismo à sociedade brasileira, mandaria os seus amigos do Antagonista para ficarem fazendo bagunça durante a entrevista. Aí, imediatamente, o STF, através do Lewandowski, falou que não, que a finalidade da entrevista é a expressão, é a liberdade de expressão, o entrevistado decide com quem que ele quer falar e com quem que ele não quer falar. Então pronto, decidiu-se dessa forma, e aí o Lula realmente deu essa primeira entrevista depois do início da sua prisão política. O que está acontecendo hoje é que nós temos uma modificação nas tendências, e essa modificação vem, Caio Peixoto, principalmente porque grande parte da elite brasileira já começa a perceber que ela também faz parte da devora.
Qual que é a finalidade do governo Bolsonaro? Pensavam os ruralistas brasileiros, pensavam as elites brasileiras que a finalidade desse esquema do governo Bolsonaro era governar com a elite brasileira, mas não é. Parece que agora existe a possibilidade de, inclusive, a elite brasileira ser taxada como comunista, ser destruída para dar espaço para a elite de Israel e dos Estados Unidos. E olha, a elite brasileira foi muito infantil ao pensar isso, porque a primeira coisa que a Operação Lava Jato fez foi destruir uma parte da elite brasileira, que é a elite da construção civil, exatamente para entregar o mercado de construção civil dos países que antes compravam na mão do Brasil para os Estados Unidos. Se a Operação Lava Jato, se os Estados Unidos, através da Operação Lava Jato, destruíram a indústria da construção civil no Brasil para entregarem aquela parte do mercado para as elites de fora, por que eles poupariam o resto? Então agora é uma pura reflexão, é uma pura questão de semancol da elite brasileira. Olha, se a Operação Lava Jato começou destroçando a indústria da construção civil, depois fez um espetáculo contra a indústria de carnes, por que eles vão perdoar as demais indústrias? Então hoje já existe quase que um consenso de semancol nas elites brasileiras de que o Bolsonaro não governa para o Brasil e que as elites brasileiras estão também na reta. Então hoje nós temos uma modificação muito grande a respeito do Lula. Ao contrário do que acontecia anteriormente, em que o Lula era uma pessoa que estava lutando por sua liberdade, essa era a percepção que existia, hoje é diferente. Hoje as pessoas estão precisando da liberdade do Lula, só que não são só os trabalhadores, são ministros do Supremo, são autoridades, são empresários, porque a destruição está tão grande que agora já confiam no Lula como a única possibilidade de reverter o estrago que está sendo feito no Brasil. Muito obrigado de coração, José Alberto Pimentel, pelo superchat, que é sem dúvidas importantíssimo para a sobrevivência dos canais. Amigo Léo, desejo muito o crescimento do canal Lula Livre e torcendo para o julgamento segunda instância no Supremo. Muito obrigado, José Alberto Pimentel. Agora nós temos a possibilidade de correrem com a condenação em segunda instância do Lula, no caso do sítio, para evitar que ele vá para casa. Mas olha, as coisas estão mudando, pessoal. Eu acho que agora se começam a falar sobre a interferência dos Estados Unidos no Brasil, existe uma possibilidade do Brasil se reunir. Quando eu falo reunir, é parar com essa brincadeirinha de direita e esquerda, essa briga boba e virar um Brasil só. Muito obrigado, Tatiana. Boa noite, Léo. Lula livre já. Exatamente. O que nós temos que fazer agora é o seguinte, olha, Lula é a solução, então Lula tem que ficar livre, não adianta nada ele ficar só dando entrevista não, ele tem que estar livre, tem que estar em contato com o povo, mas a entrevista já foi uma outra vitória. Sorte extra, muito obrigado, sorte extra. Boa noite, Léo. Passando aqui para deixar a minha colaboração com seu canal e acompanhar sua opinião sobre o depoimento do Lula. Abraços, muito obrigado, sorte extra. Eu estou trazendo aqui aos poucos, detalhes sobre a entrevista do Lula. No caso, entrevista, porque foi dada a jornalistas, depoimento se fosse para a Justiça, para o Ministério Público, para autoridades. No caso aí, o Lula deu uma entrevista, o que foi muito legal. E a opinião que eu tenho, antes de tudo, sorte extra, é essa que eu estava falando. Isso já mostra que tem uma viradinha aí. A coisa está começando a melhorar. A coisa está começando a ficar um pouco melhor. Deixa eu trazer aqui, Patrícia S. Léo, há quem diga que a Globo não influenciou, que temos paranoia. Percebo que todos os passos da manipulação. A Globo é responsável por tudo de ruim. Olha, se uma pessoa fala que a Globo não influenciou, eu fico pensando em que mundo essa pessoa está vivendo. Eu penso seriamente em que mundo essa pessoa está vivendo. Porque, olha, como assim a Globo não influenciou, gente? Como assim? É lógico que a Globo influenciou. A Globo, ela causou uma crise de demanda gigantesca no Brasil. A Globo fez uma coisa que, olha, ela fez achando que poderia reverter no final, mas ela desgraçou a economia brasileira com essa brincadeira dela de que ela poderia ficar falando em crise. A Globo fez a crise acontecer. A Globo produziu essa crise. Deixa eu trazer aqui mais um comentário aqui do Caio Peixoto. Muito obrigado, Caio Peixoto. Obrigado pela aula, você é genial. Será que temos alguma chance?
A chance aumentou, Caio Peixoto. Eu estava fazendo uma comparação. Como você estava distante, para quem já me assiste, vai ser uma comparação repetida, mas a comparação que eu tenho feito é a seguinte, pessoal. Olha, as coisas estão melhorando. Precisamos admitir, né? Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Aos poucos a gente está conseguindo crescer novamente o alcance da live, né? Você tá sumido também, Caio Peixoto. Eu fiquei fora também uns tempos, estava reformando, depois mudei. Enfim, um monte de confusão. Então, eu estou pedindo às pessoas para compartilharem, para que as pessoas que acompanhavam a live antes percebam que a live voltou. Mas a chance, ela está aumentando. A chance está aumentando. Digamos que há pouco tempo atrás era mais difícil até, digamos que, até conversar sobre esse assunto. Hoje, eu acho que a chance está aumentando. Eu faço uma comparação, que era a comparação que eu ia trazer para você, que é um jogo. Imagina que o seu time está perdendo de 5-0. Não estão lá, 5-0. Mas é primeiro tempo. Tem tempo ainda. E no final do primeiro tempo, seu time fez um gol. Tem duas formas de você interpretar esse gol. Olha, é só um gol, né? Deixa pra lá. Ou então, é um gol. O time vai fazer o resto. Vai conseguir virar. Ou então já que nós conseguimos fazer um gol, vamos dobrar o esforço que é possível fazer mais 4 e levar para os pênaltis. O que eu vejo hoje é que nós precisamos caminhar para essa direção. Nós precisamos interpretar essas pequenas vitórias como sendo um motivo para a gente dobrar o esforço, porque essas pequenas vitórias estão mostrando que as coisas estão mudando. E por que a gente tem que dobrar o esforço? Porque essas pequenas vitórias podem dar para as pessoas uma espécie de comodismo do tipo que, olha, já que está melhorando mesmo, tudo vai dar certo, eu não vou nem protestar, não vou nem fazer mais nada. Esse é o medo. Mas está mudando, está melhorando sim. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui. Está muito lentinho aqui agora o computador. Cláudia Silva, boa noite. As palavras do Lula incluem, inclusive, as elites e os militares, até a justiça. É muito admirável a capacidade desse tremendo estadista. Obrigado, Cláudia Silva. E obrigado, Herculano Erck, pela ajuda aqui no canal. Obrigado de coração. Exatamente. O Lula tem a manha de ser um grande estadista, né, gente? Ele tem o poder de conversar com todos, o poder de querer o bem de todos. Olha, a diferença da postura. O Bolsonaro chega ao poder, ele quer, excluir uma parte da sociedade, marginalizar uma parte da sociedade, criticar e destruir destruir a reputação. Né? Ele mexe na propaganda do Banco do Brasil, né, desautorizando, porque existem pessoas lá que têm uma personalidade diferente daquela que ele considera como a personalidade correta. Como assim, gente? O Brasil é muito grande para um presidente interferir na propaganda de um banco porque ele não concorda com... Mas, enfim, em compensação, o Lula, ele é um cara que ele não tem essa dificuldade de se conectar com determinadas partes da sociedade, né? O Lula é todo mundo e pronto. Ah, é negro, é branco, é azul, é mulato, é muçulmano, é católico, é protestante, é malafão. O cara pode até ser de seita satânica, pode até ser malafão que o Lula respeita. Né? O respeito a todos é o mais importante, porque quem governa, governa para todos. Isso é o mais importante. Né? Deixa eu agradecer mais uma vez aqui. Sorte extra. Cláudia Silva e Herculano Erck. Muito obrigado, pessoal, pela ajuda de vocês. Ela realmente faz uma diferença muito grande, principalmente chegando agora, né, no momento aí de pagar as contas. Deixa eu ler para vocês mais um ponto aqui que foi destacado aqui pelo Brasil 247, o golpe não fecharia com Lula em liberdade. Na entrevista que concedeu nesta sexta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o golpe não se concluirá com ele em liberdade. O impeachment, a cassação da Dilma e o golpe não fechariam com Lula em liberdade. Se eu estivesse aqui preso e o salário mínimo tivesse dobrado, as pessoas poderiam falar, poxa, o Lula é um desgraçado, ele foi preso e o salário dobrou. Mas não, acabaram agora com o aumento real do salário mínimo, diz ele. Ou seja,
Se o Lula tivesse sido preso e as coisas estivessem melhorando, tudo bem, né? Mas não, estúpido, imbecil. Vocês lutaram para prender o Lula e as coisas só estão ferrando. E o João Bosco fala, Lula nunca se fez autocrítica, agora cobra aos outros. Olha, João Bosco, não é bem assim não. A autocrítica está no fato de você se reinventar. Basicamente, né, eu vou até trazer aqui o comentário, autocrítica não é você pegar um chicote e partir para o automartírio. Autocrítica é você se reinventar e você conseguir fazer alguma coisa diferente. Por exemplo, o Bolsonaro poderia fazer autocrítica. Ele está sendo taxado de racista há tanto tempo. Qual autocrítica que o cara fez? Chega na presidência e proíbe uma propaganda porque tem negros, né? Então, isso mostra quem não consegue fazer autocrítica. Agora, o Lula, ele nunca ficou firme num posicionamento que tivesse errado, claramente errado, simplesmente para não voltar atrás. Agora, autocrítica da boca para fora? Adianta? Adianta uma pessoa falar que é o paladino da justiça, que é contra a corrupção, podem falar de tudo, mas não pode me chamar de corrupto, e aí começam a aparecer esse monte de escândalos a respeito do cara? Autocrítica, ela não precisa ser falada. Autocrítica é ação, né? Basicamente isso. Muito obrigado, Fabrício Domingues Ferreira. Sei não, Estopa, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Algo me diz que vem mais bomba por aí. Fabrício, não entenda isso como sendo uma atitude boa do STF em relação ao Lula. Não é isso. Não é atitude boa de ninguém. A atitude é pessoal e egoísta. Os ministros estão morrendo de medo de serem devorados pela Lava Jato, as elites estão morrendo de medo de darem o lugar delas para as elites de fora, ou seja, eles estão começando a trazer o Lula de volta porque eles perceberam que eles não conseguiram fazer o próximo presidente. Os próprios ruralistas perceberam que, olha, é melhor eu ter que pagar os empregados e dar direito para os empregados, porque a proposta do Bolsonaro foi trabalho escravo, a gente sabe disso. Os ruralistas entraram nessa onda aí de abraçar o bolsonarismo, achando que eles poderiam ter trabalho escravo. O que eu vejo que eles percebem hoje é o seguinte: é melhor eu pagar o meu funcionário e pagar os direitos do meu funcionário do que eu perder minha clientela. Então, as elites estão agindo de forma egoísta. Eles estão agora começando a respeitar a possibilidade de volta do Lula para diminuir as merdas que o Bolsonaro está fazendo. As elites não estão se posicionando agora nessa situação porque elas são bonzinhas e querem o bem do Lula, nem porque eles querem o bem dos trabalhadores. É porque a opção que eles escolheram está tão ruim que eles precisam arrumar uma forma do Lula voltar sem dar o braço a torcer. Então aí o ministro permite uma entrevista, reduzem a pena para o Lula já ter quase condições de ir para casa, estão tentando, obviamente, só a reforma da Previdência, após a reforma da Previdência resolveu e pronto. Humano e cidadão. Humano e cidadão. Lula gigante, a verdade cada mais próxima de aparecer. A verdade cada vez mais próxima de aparecer. Muito obrigado, humano e cidadão. Muito obrigado, Neomar Muniz. Lula livre, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Neomar Muniz, pela ajuda, pela contribuição, que é muito importante para a sobrevivência dos canais. Obviamente, a gente faz esse trabalho, a gente depende muito de colaborações como a sua para a gente conseguir se manter, né? Quem acompanha mais tempo sabe que esses dias eu tive que mudar as pressas de Belo Horizonte, cheguei em Ponte Nova e hoje, graças a Deus, já estou conseguindo transmitir naquele que será meu estúdio aqui em Ponte Nova. Eu ainda não consegui colocar os dois computadores, por isso está um pouquinho travado, mas eu já consigo transmitir. Eu queria pedir vocês para compartilharem, para a gente aumentar o alcance, queria pedir para vocês que ainda estão assistindo aí pelo Facebook, que por favor compartilhem também aí no Facebook, para a gente aumentar o alcance por aí. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado mais uma vez, Neomar Muniz, pela grande ajuda. E gente, quem quiser puder ajudar o meu trabalho, eu tenho também contas bancárias e tenho também formas de receber doações por PayPal. Então, por cartão de crédito, você pode mandar por PayPal, e se alguém quiser fazer uma transferência, eu tenho lá uma poupança do Banco do Brasil, uma conta corrente do Sicoob, tem a conta da Jennifer, que é no Itaú. Ronaldo Maxino. Estopa,
o Lula tem chances de ganhar o Nobel da Paz? Isso é articulação, né? Isso é articulação, Ronaldo Maxino. Eu não sei, eu não faço nem ideia. Porque isso são coisas que são negociadas. Né? Saudade, Beto. Olha, Beto, você é um cara que você deve ter saudade do seu cérebro, né? Eu fico imaginando que você tem jeitão de ser aquele cara que foi muito pra academia, eu sou muito anabolizante, e hoje você tem saudade de um monte de coisa, entre essas coisas o cérebro. Vão expulsar o Léo de Ponte Nova. Ninguém vai me expulsar de Ponte Nova, não, rapaz. Eu sou filho dessa terra, e Ponte Nova, que basicamente eu tenho orgulho pulsante de Ponte Nova. Dentro de Ponte Nova, o Bolsonaro perdeu no primeiro e no segundo turno. Isso aqui, meu amigo, é terra da boa. Isso aqui é terra da boa. Isso aqui, erva daninha não nasce. Aqui só nasce fruto bom. Né? Tem algumas pessoas aqui querendo ser do mal, querendo ser Bolsonaro, mas é minoria. Né? Aqui é diferente, saudade Beto. Você não tem como regenerar células neurais, não. Mas como é que você pode fazer para resolver o problema da saudade que você tem do cérebro? Eu não sei, cara, eu não sei. Mas, enfim. Deixa eu trazer de volta aqui os comentários, aqui no canal do Estopa. Muito obrigado. Deixa eu ver. Especialista federal. A indústria brasileira vai ser sucata. O Brasil, República da Sucata. Apoio da rainha da sucata. Resina do Ártico. Especialista federal. Bom, eu entendi pouquinho. Eu entendi pouquinho do que você escreveu, mas uma coisa eu concordo completamente. A indústria brasileira está sendo sucateada, isso é óbvio. Né? Nós temos uma situação, e quando eu falo dessa questão, deixa eu agradecer o Davi Durão, que mandou um superchat aqui, muito importante aqui para o crescimento dos canais. O Davi Durão mandou um superchat no canal. Leonardo Estopa, muito obrigado, Davi. Eu vou colocar no ar aqui, mas é porque por enquanto eu tô acabando de articular aqui para colocar os comentários. Mas deixa eu agradecer aqui também. Cláudia Silva, fiquei encantada como ele, apesar de tudo, reconheceu o STF quando ele se respeitava como o tal. O amor e respeito do Lula pelo país é um grande exemplo. O legal do Lula é saber que o Lula ama o Brasil. Isso é o mais importante, porque aí o Lula não vai se vender tão fácil, né, gente? Isso é muito bom saber que o Lula ama o Brasil, porque o grande problema que a gente está tendo hoje é exatamente esse. O grande problema que a gente está tendo é exatamente pessoas que não estão nem aí para o Brasil, que estão pensando só nelas mesmas. Então o Lula, ele sempre lutou pelo melhor para o Brasil, ele sempre lutou pelas coisas mais viáveis para o povo brasileiro. Eu estou perdidinho aqui com a situação aqui do bate-papo que eu estou tentando colocar no ar. Agora eu vou conseguir. Deixa eu agradecer aqui, chegou de Cíntia e Carol também. Sardinha Selvagem. Léo, tu aceita Bitcoin também? Já me falaram, Sardinha, para começar a criar uma estrutura para aceitar doação em Bitcoin, mas eu não sei nem como é que funciona. Eu fiz até alguns comentários econômicos a respeito do Bitcoin, mas eu sei que é um esquema de transferência, mas eu não faço nem ideia de como funciona. Mas eu vou tentar, vou ver se eu consigo descobrir como fazer isso. Deixa eu trazer aqui então e agradecer que chegaram aqui pelo canal Leonardo Estopa. Muito obrigado de coração, pessoal. Deixa eu colocar maior um pouco. E Delgado chegou aqui também, contribuindo. Ô, Delgado, você deve estar feliz com a entrevista do Lula, né, Delgado? Delgado é um dos maiores admiradores do Lula que tem aqui no canal, tá, gente? O Delgado, quando ele já chega lutando por Lula livre de forma intensa. Então, muito obrigado. Agora sim eu consegui colocar. Muito obrigado, Davi Durão, pelo
contribuição muito importante para a sobrevivência dos canais. Muito obrigado, Cíntia e Carol. Força, Léo, continue com o bom trabalho. Muito obrigado mesmo, Cíntia, pela doação. Patrícia Reis, muito obrigado. Patrícia, pelo superchat. Delgado, muito obrigado e muito obrigado mesmo pelo seu empenho na campanha Lula Livre, pelo seu empenho pelo nosso ex-presidente Lula, pelo seu amor ao nosso ex-presidente Lula. Deixa eu ler aqui o que trouxe Delgado. Coitados de nós todos. De um lado, uma ratazana que roubou o Brasil até os ossos. Agora temos um estúpido como presidente sendo manobrado por inúmeras tendências. Esse cara pode ser tudo, menos durão. Se a gente vai falando do Bolsonaro, ele não é durão, ele é molão, porque o cara dá uma opinião no momento, toma pancada, 20 minutos depois, ele modifica completamente a opinião. Então ele é molão. Então muito obrigado, Roberto Delgado. Inclusive nós temos até que pedir o Lula para fazer uma cartinha depois dessas cartas que ele manda. Vou mandar uma carta especial para o Delgado. Muito obrigado, então. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui o Davi Durão. Muito obrigado, Cíntia e Carol. Muito obrigado, Patrícia Reis. E muito obrigado, Roberto Delgado. Deixa eu trazer aqui também super contribuição aqui do Neomar Muniz. Muito obrigado, Neomar Muniz, pela super contribuição aqui, muito importante para a sobrevivência dos canais. Então, muito obrigado, pessoal. Deixa, aos poucos eu estou trazendo aqui, aos pouquinhos, os destaques, né, da entrevista do Lula. Deixa eu ver se eu consigo... O computador está um pouco lento aqui, mas vai dar certo. Deixa eu agradecer aqui. E hoje a gente está com audiência muito boa, pessoal. Estamos passando no total de 2.000 pessoas assistindo. Eu queria agradecer vocês. Essa live tinha parado, né? Eu até cheguei a falar sobre a importância da gente compartilhar novamente. E eu vou melhorar a transmissão, que eu vou voltar naquele esquema de transmitir com mais de um computador. E vamos, já que a gente está falando sobre a questão do Lula, né? Vamos falar sobre esse ponto aqui também, que acaba sendo relacionado, que a gente precisa dar um destaque à posição da Globo no que está acontecendo. Jornal Nacional ignora a principal notícia do dia. Principal apoiadora do golpe de 2016 e prisão do ex-presidente Lula na mídia, a Globo decidiu ignorar a principal notícia do país nesta sexta-feira, 26. O Jornal Nacional não fez qualquer menção à entrevista de Lula, que percorre o país e o mundo e gera revolta na internet. O que está rolando, pessoal, é que a Globo precisa do Lula, mas a Globo ela tem que decidir se ela apoia o Lula e arrisca a reforma da Previdência, porque qualquer apoio para o Lula pode significar um risco à reforma da Previdência, ou se a Globo arrisca no Lula, né, continua ignorando o Lula para dar tempo para que a reforma aconteça. Eu acho que a Globo percebe o que está acontecendo, percebe o risco do Bolsonaro dar prejuízo para todo o Brasil, inclusive para a própria Globo, mas a Globo quer demais essa reforma da Previdência e o Lula, obviamente, é um obstáculo para a reforma da Previdência. O único problema que eu vejo hoje das elites com o ex-presidente, o único problema que existe entre as elites brasileiras e o ex-presidente Lula, agora virou a reforma da Previdência. Eu acho que as elites já estão mais... digamos que elas têm um semancol maior nesse momento a respeito da importância de respeitar o trabalho do ex-presidente Lula e também a respeito da importância de respeitar o trabalhador, né? Porque qual que é o problema das elites brasileiras? Elas não querem respeitar o ex-presidente Lula como sendo representante dos trabalhadores, elas não querem respeitar a ideia de que os trabalhadores possam ter um representante, né? Isso é o grande problema da elite brasileira. Albano fala e manda um superchat que eu agradeço de coração. Muito obrigado, Albano. Isso é muito importante para a sobrevivência dos canais, pessoal. Quem puder compartilhar, né? Se a gente consegue ir aumentando o alcance dessa publicação, obviamente a gente vai chegar a mais pessoas, a gente vai desalienar mais pessoas. Ele fala, e no meio, um médico recalcado que morre de inveja do Lula. Em resumo, um pobre coitado.
Albano, o Delgado, no fundo, ele ama o ex-presidente Lula. Eu vou explicar para vocês aqui mais uma vez a história que eu esqueci. Quem lembrar isso, pessoal, lembrar quem trouxe essa história sobre o Delgado, teve uma pessoa que trouxe essa história sobre o Delgado. O que aconteceu com o Delgado foi o seguinte. O Delgado tinha uma namorada no hospital e depois do programa Mais Médicos, me parece que chegou aí um médico cubano que foi um cara mais romântico, mais delicado e acabou tomando a namorada do Delgado. Então o Delgado, nesse desespero, ele culpa o PT porque trouxe os médicos cubanos, ele tem ódio dos médicos cubanos. É um problema de ordem sentimental. Então ele ficou com esse ódio do ex-presidente Lula, esse ódio de todo mundo. Mas o Delgado vai superar isso, ele vai receber a cartinha do Lula, né? O Delgado vai receber uma carta aí do Lula falando: Delgado, esqueça aquela e procure um outro amor, você consegue. Não tem que ter ódio do Brasil, de todos os petistas, né? Ter ódio de todo mundo que usa vermelho e ter ódio de Cuba porque um relacionamento acabou. Então, fica tranquilo, Albano, o problema do Delgado é boa gente, o problema dele é um amor que foi interrompido aí porque a ex-namorada dele conheceu o carinho cubano e ficou realmente apaixonada e o Delgado ficou possesso com isso. Mas o Delgado vai superar. A gente ainda vai ver o Delgado de volta para a realidade, sem todo essa postura sanguinária dele diante Lula. Muito obrigado, Fabrício Domingues Ferreira. Depois dessa manifestação do Delgado, cheguei à conclusão que ele é tucano de carteirinha. Com certeza tem saudades da maravilhosa era FHC. Eu não sei que, assim, olha, tirando essa questão do Delgado, né, e a confusão lá com o médico cubano e a ex-namorada, eu não sei o que acontece com esse Delgado, porque eu acho que o Delgado é aquele cara que agora que ele percebeu que ele foi feito de bobo, votou no Bolsonaro, ele quer ser contra todos os políticos, né? Agora é fácil, eu sou contra todos os políticos, é tudo lá, mas não tem jeito, Delgado. Se você se posiciona de forma neutra, você está do lado do opressor, do lado que é mais forte. Né? Tem uma briga, né? Você tem condições de separar a briga, aí tem uma briga. De um lado tem um cara de 3 metros de altura, né, fortão, com 20 anos de prática de artes marciais, e do outro lado tem um cara todo fraquinho lá, eles vão brigar. Se você ficou neutro, meu amigo, você já está ajudando o fortão a espancar o fraquinho. É isso que acontece. Então, não existe possibilidade de você se manter neutro numa situação de opressão. Camiseta, enjoado com o Brasil. Delgado acaba de ser bloqueado. Se eu for ver merda, eu olho na privada. O conteúdo produzido pelo Delgado, o intestino. Delgado, explica para ele aí a questão, né? Que o Delgado já trouxe essa explicação, Camiseta. E o Delgado já trouxe uma explicação aí falando que o intestino delgado não tem nada a ver com a merda, né? Eu não sou dessa área não, pessoal. Quem falou isso foi o Delgado, né? Ele tentou explicar isso aí. E especialista federal, Léo, Resina do Ártico é a atriz rainha da sucata. Resina do Ártico. Boa! Agora eu entendi. Saudades, Roberto. Não aprendeu nada na escola, pois só queria saber da paixão. Roberto Delgado. Regina do Ártico. Boa, boa, boa. Muito obrigado, especialista federal, pela contribuição, pelo superchat aqui. Deixa eu pular para o outro lado aqui e trazer uns comentários que estão aqui no canal, né, do canal Leonardo Stoppa. Deixa eu agradecer aqui. O Delgado tinha trazido aqui. Estou falando no final do Davi que de Durão não tem nada. Depois ele voltou e falou: Albano, veja esse site, Ocular Exame Net, e veja se eu sou um pobre coitado. Léo, deixe de falar tais bobagens. Não é digno de você. Fui. Delgado, toda vez que a gente fala isso, você fica meio desesperado. Fredinho, saudades de você, amigo. Como você acha que vai ser o fim de Lula? O que achou da entrevista? Abraços. Muito obrigado, Fredinho, pela contribuição. Gostei do posicionamento do Lula. Vi um Lula bem mais, quase que eu cliquei ele. Vi um Lula mais agressivo, no sentido de ter menos medo de falar. Isso é muito bom, Fredinho. Deixa eu agradecer. Maria Queiroz, um verdadeiro estadista. Emocionante entrevista do nosso presidente. Muito obrigado, Maria Queiroz, pela contribuição,
pela frase. E Fredinho, olha, Fredinho, você sabe, o Fredinho é amigo de verdade mesmo, né? Lógico, todos nós somos amigos de verdade, mas eu conheço ele pessoalmente, ele também é youtuber, né? E quem quiser conhecer o trabalho dele, ele faz vídeos para crianças. E eu acho que Fredinho, e como Fredinho, eu acho que o Fredinho sabe o perrengue que eu passei nesses últimos dias, essa questão da viagem de última hora, e quase que eu fui morar na cidade do Fredinho, né? Porque eu estava pensando, vou para Ponte Nova, né, que é a cidade da minha mãe, ou eu vou para um local que é mais fácil de chegar, por exemplo, em São Paulo, se eu tiver aqui para Belo Horizonte. Aí acabou que no final das contas, eu pensei, não, vou para Ponte Nova, eu vou ficar na cidade da minha mãe um tempo, que aí dá para eu reorganizar a cabeça, começar a desenvolver, de repente até voltar a fazer os vídeos curtos e tal. Mas muito bom te ver por aqui, Fredinho. Dá um abraço no irmão lá, por mim, fala com ele que ele está sumido aqui da live. Hoje eu recebi uma mensagem dele e eu acho que eu respondi rapidinho, né? Correria, virando noite, tem uma semana que eu estou virando todas as noites trabalhando, mas hoje, graças a Deus, o estúdio aqui já está funcionando, está faltando ligar alguns fios, alguma coisa, mas pelo menos aquele zzz do ar-condicionado já passou. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês, muito obrigado por vocês terem tido essa paciência de continuar participando aqui mesmo, naquele momento daquele super ruído. Mas uma coisa que é verdade, pessoal, vocês repararam sobre o Delgado, toda vez que fala o caso da namorada, o Delgado some. E foi um colega do Delgado, me parece, que trouxe esse caso da namorada. Mas tá bom, Delgado, eu não vou falar isso mais não, para você não ficar triste, né, que eu acho que lembra da história, ele fica triste. José Benedito da Silva, Léo, o Delgado vai ficar surpreso quando o amigo dele, Leudo da Costa, revelar que a facada foi uma armação. Quando vierem as provas que a facada foi uma armação, eu imagino que o eleitor do Bolsonaro vai chamar o Bolsonaro de mito, falando assim, o mito fez uma super armação. Eu não duvido, pessoal, que o eleitor do Bolsonaro, ao saber que foi tudo uma armação, ele comemore a armação. É vergonhoso? Claro que é vergonhoso, mas não duvidem. Deixa eu agradecer, Historiando a Verdade. Léo, o que você achou do decreto do presidente sobre o corte das verbas nas faculdades de Filosofia e Sociologia? Obrigado pelo apoio. Eu achei totalmente compatível com o Bolsonaro. É totalmente compatível com o Bolsonaro e eu acho que hoje o que a gente tem que esperar que o Bolsonaro faça é exatamente isso, pessoal. Olha, toda vez que o Bolsonaro toma uma atitude questionável, esdrúxula e covarde, a gente tem que usar essa atitude para mostrar para o povo o que significa não ter responsabilidade na política. Então, hoje, nós precisamos de atitudes como essa do Bolsonaro. Teve outra coisa que ele fez que eu acho que é muito importante para a sociedade brasileira. O caso do Banco do Brasil foi fantástico, porque antes, quando a gente falava que o Bolsonaro era racista, não, colocavam foto do Bolsonaro com negro. O cara é racista, gente. Tá nele. O cara é homofóbico, gente. Tá nele. Mas estava muito difícil de explicar. Agora fica mais fácil. Começa a melhorar pra gente. Então eu acho que o Bolsonaro, ele tem... O que eu tenho dito, o que eu penso é o seguinte. O Bolsonaro tem sido Bolsonaro. Ele sempre falou que ele faria isso. Então ele fazer isso é coerência. Ele está fazendo aquilo que ele falou que ele faria. Só que nesse momento, uma coisa que a gente precisa concordar é que ele fazer isso é educativo. Ele está ajudando a educar as pessoas. Muito obrigado, Albano. Você pode ser médico, porém é um pobre de espírito, sujeito medíocre. Não xinga o Delgado não, tadinho. Deixa eu chapar uma água aqui. Então, muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês, pelos compartilhamentos. Deixa eu deixar os comentários subindo aqui. Não sou a favor de bandido. E isso eu gostei no Bolsonaro. Pera aí. Paulo Valderramas. Não sou a favor de bandido. E isso eu gostei no Bolsonaro. Não entendi o que é que você quis dizer aqui não, Paulo Valderramas. Mas... cadê o Queiroz?
Por que que o caso Queiroz não está... Assim, olha, por que que assim que o caso Queiroz saiu na mídia, o Bolsonaro começou a comportar-se de forma submissa, né? Que o Bolsonaro era contra a reforma da Previdência. Depois do caso Queiroz, ele mudou um pouco de opinião. Mas será que o caso Marielle não assustou o Bolsonaro? Então, se você não é a favor de bandido, eu acho que você está no caminho errado, tá, Paulo? Mas enfim, vamos deixar você chegar nesse ponto aí sozinho. Você vai acabar chegando lá. Keliane Teixeira, morta com esse comentário bolsominion, é muito sem noção. Moza Farge fala aqui, kit gay, esqueceu, né? Importante é isso, né, Moza? Que hoje nós temos aí um país livre do kit gay, né? O nosso país está perfeito. Ele está livre do aumento do salário mínimo, aumento real no salário mínimo. O país nosso vai estar livre do direito de aposentar daqui a pouco tempo. O país nosso está livre das indústrias. O país nosso está livre dos parceiros internacionais. Mas, acima de tudo, ele está livre do kit gay. Isso é uma maravilha. O país nosso está livre de tudo. E olha, falei essa frase ontem, ela precisa ser repetida todos os dias. Os pastores nossos estão cada vez mais livres do dinheiro, porque sem emprego não tem salário, sem salário não tem dízimo. Então, basicamente, nós estamos livres de muita coisa, tá? E o triste é que a maioria das coisas que nós estamos ficando livres são coisas boas. Historiando a verdade, como historiador e filósofo, farei do meu canal uma gravação ácida a essa atitude, né? Então, Historiando a Verdade está iniciando aí esse trabalho de lutar do nosso lado, pessoal. Então, quem puder, né, explicar para vocês aqui como é que vocês chegam no canal dele sem precisar de... Tá vendo a mãozinha do mouse aqui, ó? Clicando aqui, aí vão aparecer as opções. No meu computador está muito lentinho, mas aí tem essa opção aqui, ir para canal, né, que assim vocês conseguem se inscrever no canal dele rapidinho. Teca Busman. Léo, companheiros e irmãos, boa noite. Compartilhando a serenidade do dia de hoje, pois ouvir Lula hoje foi incrível. Tenho a certeza que milhões manterão ele em seus bons pensamentos e orações. Com certeza, Teca Busman. Gente, nós estamos agora numa situação que está melhorando muito, porque, olha, a verdade pode chegar ao povo brasileiro. Eu quero ver se o Lula... Queria que o Lula apertasse e falasse mais diretamente, mas eu não sei, o Lula é muito mais inteligente que eu, obviamente. Julieta Castro fala, tá livre do comunismo, né? Tem isso também, esqueceu. Uhul! Né? Tipo, não tem kit gay, não tem comunismo. Esse é o país perfeito. Ah, peraí, não tem salário, não tem aumento real do salário mínimo, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem salário. Se não tem salário, não tem dízimo. Não tem nada. Não tem negócios internacionais, porque nós estamos queimando o filme com todo mundo. Não tem mais indústrias, porque quebrou tudo. Mas não tem kit gay, não tem comunismo. Então, por mais que existam motivos para a infelicidade, a gente tem que comemorar, a gente tem que ficar feliz. Especialista federal, oftalmologista nada, um empresário do ramo de óticas ambulantes, venda de óculos na praia sem proteção UV, Polaroda, Ray-Ban, DVS, marcas. Especialista federal fez uma investigação aqui e trouxe que o cara não é oftalmologista nada, agora eu não sei. Deixa eu agradecendo aqui então. Teca Busman, mais uma vez. Neomar Muniz, muito obrigado, Neomar Muniz. E agradecendo aqui mais uma vez o Davi Durão. Muito obrigado, Davi Durão, pelo superchat. E pessoal, muito obrigado. Né? Deixa eu ler aqui. Eu tinha trazido. Eu acho que eu não tinha chegado a ler a matéria, mas é importante. Principal apoiadora do golpe de 2016 e prisão do ex-presidente Lula na mídia, Globo decidiu ignorar a principal notícia do país. Né? Eu lembro, agora que eu estou lembrando, eu li sim. Deixa eu liberar aqui os comentários que estão no canal.
no canal do Estopa. E deixa eu ver se eu trago mais comentários sobre a entrevista do Lula. Estou trazendo mais um pedacinho aqui dos comentários da entrevista do Lula. Deixa eu virar aqui. O computador está um pouquinho lento, pessoal. Mas está chegando, chegou. Lula, durmo todo dia com a consciência tranquila. O Moro e o Dallagnol tenho certeza que não. Eu não diria isso, porque eu acho que o Moro e o Dallagnol estão negociando. Eles estão trocando a soberania nacional, estão trocando o Brasil por dinheiro. Os Estados Unidos não conseguiriam um juiz de direito, um procurador, eles não conseguiriam pessoas no Brasil para destruírem a soberania nacional de graça. Obviamente esses caras ganharam muita grana. Não tem lógica imaginar que quem participou da destruição da indústria nacional participou disso de graça. Mas, e quem não tem caráter, pessoal, quem não tem caráter não tem consciência, sabe? É uma coisa que eu escutei hoje que faz todo sentido. Quem é humilde não se sente humilhado. Simples assim. E da mesma forma a gente pode pensar que quem não tem caráter não sente remorsos. Eu acho que o Moro e o Dallagnol, eles não sentem remorsos pelo que eles fizeram. Mas enfim, né, o Lula ele tem esse detalhe da projeção, né, de imaginar como ele estaria no lugar do Moro e do Dallagnol. Só que o Lula não entendeu ainda que o nível de covardia do Moro e do Dallagnol, o nível de falta de caráter do Moro e do Dallagnol é tão grande que eles não têm nenhum pingo de compaixão por terem destruído a indústria nacional, por terem desgraçado o Brasil de uma forma tão grande como eles fizeram. Mas enfim, deixa eu ler aqui para vocês. Deixa eu trazer um pouquinho para cima aqui para aparecer ali bonitinho isso. Em entrevista aos jornalistas Florestan Fernandes Júnior, do El País, e Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o ex-presidente Lula diz que não consegue imaginar os sonhos que teve para o Brasil, para agora ver a situação como está, sob o governo Bolsonaro. O Brasil está sendo governado por um bando de maluco. Disse ele também, fez duas críticas aos ministros e juízes que o condenaram, mas declarou que dorme com a consciência tranquila. Todos os dias eu tenho certeza que o Dallagnol não dorme e que o Moro não dorme, ressaltou. Olha pessoal, o Moro, a única coisa que pode incomodar o Moro é a possibilidade das pessoas descobrirem a verdade. Então se você não gosta do Sérgio Moro, não fale mal do Sérgio Moro, fale a verdade a respeito da Operação Lava Jato, para quem não entendeu ainda. A melhor forma de você descontar o que o Moro fez não é fazendo protestos, não é xingando o Moro, nem compartilhando memes contra o Moro. É falando para que a Operação Lava Jato existiu. Se a gente consegue espalhar o motivo da Operação Lava Jato, a gente ataca muito mais o Moro e o Dallagnol do que compartilhando meme, tentando ridicularizar. Esses caras não estão nem aí para isso. O negócio deles é só grana, só grana. Mas eles têm medo que o povo saiba da verdade. Isso eles têm. Deixa eu agradecer aqui a Dancil Rover. Na verdade, o povo que foi manipulado e ludibriado pelo kit gay já está vendo que não elegeu um presidente de fato, mas sim uma figura dos esgotos, uma maldição destruidora e humilhante. É exatamente o que fala aqui o Adancil Rover. O povo não elegeu um presidente. O povo, no momento de ódio e fúria, elegeu um vingador contra os políticos. O que o povo viu no Bolsonaro foi a possibilidade de vingar do político convencional, porque o povo pensou, já que o político convencional se corrompeu, eu quero me vingar do político convencional. Só que o povo que tentou se vingar do político convencional com essa coisa de eleger o Bolsonaro, não percebeu que estava colocando no controle de uma sociedade onde moram os filhos, os netos, onde você trabalha. O povo não percebeu que estava colocando lá uma pessoa completamente incapaz. Seria como dizer que, olha, nós estamos num barco, né, num grande navio, num cruzeiro do Brasil para a Europa, por exemplo. E de uma hora para outra a gente fica com raiva do capitão por algum motivo
E aí a gente tira um cara e coloca um doido para pilotar o navio, um loucão, mas só para vingar do capitão. Não, você não está vingando do capitão, você está vingando de você mesmo, você está se suicidando. E o brasileiro fez isso. O brasileiro tentou se vingar da classe política e atirou no próprio pé. Alguns políticos perderam o mandato. Eles continuam ricos, lindos, maravilhosos, pouquíssimos foram presos, mas Severino Botefé pergunta: Léo, será que os caminhoneiros vão deixar privatizar as refinarias? Claro que vão. Os caminhoneiros acham que se privatizar vai ter concorrência e vai baixar o preço, Severino. Claro que eles vão deixar privatizar. Aí que tá, o papo foi tão ludibriatório, que acabou ganhando esse pessoal, né? Então eles foram massa de manobra. Pessoal, deixa eu agradecer vocês de coração pelas participações, agradecer todos que contribuíram aqui. Para mim isso vai fazer uma grande diferença, porque agora eu estou num momento de um pouco de dificuldade financeira por causa dessa mudança de última hora, ter que montar todo o estúdio de novo. Então, muito obrigado a vocês que ajudaram. Quem puder ajudar, tem também as contas bancárias, a relação de contas bancárias, pode ajudar também pelo PayPal. Eu vou deixar com vocês com a reprise de hoje. E amanhã nós vamos fazer um Léo ao Quadrado especial, eu não sei a hora ainda, mas vou compartilhar no Guia Comunidade, porque hoje, por causa do programa que estava rodando, eu não consegui fazer o Léo ao Quadrado, né, que eles estavam comentando a entrevista do Lula. Mas aí eu conversei com o Léo, a gente vai fazer um Léo ao Quadrado durante o sábado. Então muito obrigado, fiquem com a reprise aí e até amanhã.